seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Ginecologista esclarece dúvidas sobre a endometriose. A vigilância identifica 70 focos do mosquito da dengue no município do Rio Grande. O primeiro trimestre do ano foi positivo para as micro e pequenas empresas no Rio Grande do Sul. Hoje é o último dia para a regularização do título do eleitor. 77,7% das famílias fecharam o mês com alguma dívida. E ainda, aplicativo de smartphone que pode identificar o Alzheimer. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Você já foi a uma consulta com ginecologista este ano? Essa especialidade médica é a responsável direta pela melhoria na qualidade da vida feminina. Por conta disso, suas consultas são indispensáveis, trazendo os diversos benefícios para a saúde das mulheres de todas as idades. A ginecologia tem, ao longo dos anos, mudado a vida de diversas mulheres, por meio da prevenção de doenças bastante sérias, como a endometriose. Você já foi em uma consulta com um ginecologista este ano? Essa especialidade médica é a responsável direta pela melhoria na qualidade de vida feminina. Por conta disso, suas consultas são indispensáveis, trazendo os diversos benefícios para a saúde da mulher de todas as idades. Com a realização de exames de rotinas periódicos, o diagnóstico se tornou muito mais precoce, garantindo um tratamento eficaz e melhores prognósticos. A doutora Olga Camacho é ginecologista e esclareceu algumas dúvidas sobre o que é a endometriose. Ela é uma doença que acomete a maioria das mulheres em idade fértil. 10% das mulheres podem vir a ter endometriose e ela é o tecido, na verdade, de dentro do útero, que vai acabar indo para fora do útero e pode atingir alguns órgãos que vai provocar um processo inflamatório, né, um processo doloroso, que geralmente está relacionado a cada ciclo menstrual. A ginecologista especificou quais são os tipos de endometriose. A endometriose em si, dependendo onde ela afete, a gente pode caracterizar ela. Pode ser no ovário, através de um endometrioma, como se fosse um cisto, né? Ele pode formar um tecido diferente ali, ele pode estar por fora do útero, ele pode ir para a bexiga, ele pode fazer alteração intestinal. Então, esses são a variabilidade de tipos de endometriose. É esse tecido que fica de fora do útero, dentro do útero, né, que vai acometendo fora do útero, e dependendo da localização, a gente pode caracterizar, né, qual o tipo de endometriose. Existe endometriose profunda, né, endometriose grau leve, e aí, dependendo onde essa célula vai se implantar, vai acabar, com o tempo, desenvolvendo algum grau maior de endometriose. Então, às vezes, a gente tem um grau muito leve, que a gente, às vezes, nem consegue diagnosticar, um grau médio, e, às vezes, a paciente já chega num grau bem avançado, que é da endometriose profunda. Então, às vezes, esse diagnóstico ele demora, com o tempo, a ser feito, e a evolução da doença acontece. Então, quando a gente vai descobrir, a paciente já está num grau muito mais avançado, com um comprometimento muito maior, né, de sintomas e até da própria lesão, né? Tendo, às vezes, um tratamento mais forte e talvez uma consequência maior, né, para o organismo dela. A doutora Olga respondeu os principais sintomas que a mulher sofre com a endometriose. Bom, a principal característica desse sintoma é dor, né? É dor pélvica. A dor pélvica, que ela pode ser uma dor crônica, e a paciente, ela geralmente vai associar essa dor no período menstrual. Pode sim ter dor fora do período menstrual, que é menos comum, porém, assim, perto, 10 dias antes de menstruar, pode começar uma dor mais chatinha, né? E essa dor geralmente se intensifica
naquele período do sangramento, né, que acontece a menstruação. Então, são pacientes que às vezes acomete até atividade no dia a dia, não pode ir lá, por exemplo, fazer exercício, não pode ir para academia, daqui a pouco não vai numa festa, alguma coisa, porque ela às vezes fica até acamada. A dor é tão forte que pode acabar levando a paciente a impossibilitar essas atividades, né, diárias, e também às vezes precisar procurar um pronto atendimento, porque só medicações analgésicas mais comuns, né, que a gente está acostumado, não são suficientes para tirar essa dor. E às vezes ela acaba indo num pronto atendimento para fazer medicação endovenosa, de tão forte que é a dor. Ela ainda explicou o que pode causar a endometriose. Hoje em dia a gente não existe assim uma causa específica, a paciente tem por X motivo. Geralmente os estudos associam, né, que existe uma tendência de uma menstruação retrógrada, que a gente chama. Então essa paciente ela começa a menstruar lá com 11, 12, 13 anos e ela daqui a pouco ela começa a ter um fluxo mais aumentado, um volume de menstruação de 5, 7 dias. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas esse volume em excesso, o único estudo que se tem é que existe um contato, né, interno do útero através das trompas e aí isso aí cai lá na cavidade. Por que acontece? Então esse contato, esse fluxo, que é o tecido que está dentro do útero, ele acaba, em vez, né, o fluxo sair normalmente, ele acaba saindo para trás, para dentro, e lá não tem para onde ir. Então ele acaba levando essas células que vão acabar acometendo e se implantando em lugares que não deveriam, que é na bexiga, no intestino, né, ou ali pela trompa mesmo, perto do ovário. Então esse é um mecanismo que acontece durante o período menstrual que com o passar do tempo pode vir a desencadear essas lesões, né, fora do útero, levando à endometriose. E ainda se há risco da endometriose causar câncer. Na verdade, sim, não existe assim essa ligação direta com câncer, porém, assim, fazendo essa alteração endometrioma, ele é uma lesão, faz um tumor benigno, né? Diretamente relacionado ao câncer, não, mas se essa paciente já não se cuida, pode desencadear algumas outras coisas, mas da endometriose, não. A ginecologista ressaltou sobre o que pode causar na mulher uma endometriose não tratada e como funciona o tratamento para a endometriose. Então, se não existir o tratamento, ela vai acabar tendo, às vezes, esse comprometimento maior, pode ter alteração do trato intestinal, ela vai ter alteração de cistos, às vezes endometriomas, que ela precisa acabar tendo fazer cirurgia, né? E aí, cada vez mais, como gera um processo inflamatório, cada ciclo menstrual, ele vai acabar fazendo esse colamento, né? Porque ele vai fazendo tipo uma fibrose, é um tecido que ele vai cicatrizando ali, cicatrizando de novo, e às vezes quando ela lá na frente quiser engravidar, ela não vai conseguir. Tá? Então, assim, existem várias consequências, né, que eu poderia te citar, mas o principal é ficar sofrendo, né, todo mês com essa função da menstruação, você ficar sentindo dor, né, desconforto e acabar se prejudicando no próprio dia a dia. Avaliação com os exames, né, fazer a rotina normal. Um detalhe, assim, às vezes só no próprio ultrassom que a gente pede, às vezes não vai aparecer nada. A paciente queixa, a gente investiga. Então, o padrão ouro hoje de investigação é ressonância. E ali o médico vai determinar se precisa mais algum exame mais específico, né, para saber se realmente existem exames de sangue, né, outros exames de imagem, para saber se realmente a paciente está com um comprometimento de endometriose. A doutora Olga Camacho ainda destacou sobre a prevenção da endometriose. Prevenção, falamos uma coisa importante, né? A prevenção, primeiramente, acontece com essa avaliação, né? E essa rotina de ir ao médico, ao ginecologista e conversar com o médico, né? Os números dos focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, continua em alta em Rio Grande. Nesta semana, a Vigilância Ambiental identificou mais 5 focos no município. A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde identificou mais 5 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, elevando para 70 o número em Rio Grande. Além disso, a vigilância aguarda o resultado de 6 casos suspeitos de dengue no município, cujas amostras estão sendo analisadas pelo Laboratório Central, em Porto Alegre. Os 5 novos focos foram encontrados em pontos estratégicos da área do Distrito Industrial. Essa semana, as visitas dos agentes de endemia continuam sendo realizados no bairro Cidade Nova, São Miguel e Hidráulica.
Nesses bairros, os agentes vistoriam em busca de novos focos e orientam os moradores para descartar o lixo em locais apropriados, manter as piscinas tratadas durante todo o ano, retirar pneus e colocá-los em local coberto, realizar com frequência a limpeza de calhas, manter ralos fechados e caixas d'água sempre fechadas, a fim de evitar condições favoráveis como criadouro para os mosquitos transmissores. O primeiro trimestre do ano foi positivo para as micro e pequenas empresas no Rio Grande do Sul. Um estudo realizado pelo Sebrae indicou que 20% das empresas aumentaram o faturamento entre os meses de fevereiro e março. Confira. Os pequenos negócios gaúchos fecharam o primeiro trimestre do ano com números positivos e que apontam uma melhoria no ambiente empreendedor econômico do estado. Dados do Sebrae RS indicam que 27% das empresas registram aumento de faturamento no comparativo entre os meses de fevereiro e março deste ano. O percentual saltou 9 pontos e atingiu o maior índice desde julho de 2021. Todos os setores indicaram aumento no faturamento, sendo os maiores percentuais no setor de serviços e indústria. E no que depender do otimismo dos empreendedores, a tendência deve ter sequência. 76% dos entrevistados têm expectativa de aumento de faturamento nos próximos 6 meses. Desses, 58% acreditam que o aumento será de até 30%. Os dados são da 21ª edição da pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios do Sebrae RS. O estudo foi realizado entre 22 de março e 12 de abril, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5,4%. Outros importantes indicadores econômicos também se destacam na pesquisa e reforçam uma perspectiva geral favorável para os negócios nos próximos 6 meses no estado, conforme a visão dos empreendedores. Metade dos entrevistados tem a expectativa de manter o seu negócio, enquanto 44% manifestaram a intenção de expandir o seu negócio. Em relação ao pessoal, 41% querem manter o quadro funcional e 31% pretendem aumentar o número de empregados. A redução de pessoal figura como expectativa para apenas 2%. O prazo para tirar o título do eleitor e outros serviços, como a regularização, transferência do município a domicílio eleitoral e mudança de local de votação, e ainda a retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social, termina hoje. O voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos. É preciso se ligar no prazo para não perder o direito de votar nas eleições 2022. Quem for tirar o título de eleitor ou quem deixou de votar nas últimas eleições e não justificou e nem pagou multa, ou quem precisa resolver qualquer pendência. Então o brasileiro ele tem duas possibilidades de regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral: indo até uma zona eleitoral ou através da internet. Recomenda-se que antes dele procurar os serviços, ele já acesse o site da Justiça Eleitoral com o número do seu título de eleitor e já faça o pagamento das eventuais multas que ele tenha pendente com a Justiça Eleitoral. Para quem não respeitar o prazo e ficar em débito com a Justiça Eleitoral, a notícia é ruim. Além da impossibilidade de exercer o direito ao voto, a pessoa fica impedida de emitir passaporte e também de participar de concursos públicos. Caso ela seja aprovada em um concurso público, ela precisa demonstrar que está regular com a Justiça Eleitoral. Eu cito esses dois exemplos que fazem parte do dia a dia da vida dos brasileiros e que a falta às eleições pode acarretar prejuízos, então, para outras áreas, para outras esferas da vida. A participação das pessoas mais jovens ela é essencial, porque a democracia se consolida com a participação de todos os grupos,
Puxado pelo maior uso do cartão de crédito, o número de brasileiros endividados bateu um novo recorde em abril. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, contra 77,5% em março. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. Um aplicativo de smartphone pode identificar o Alzheimer e outras doenças e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos. Foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia. O aplicativo consegue obter os resultados através de uma câmera de infravermelho frontal presente em smartphones para reconhecimento facial, juntamente com a câmera selfie, para rastrear como a pupila de uma pessoa muda de tamanho e assim fornecer informações sobre as funções neurológicas. Essa análise tem o papel de diagnosticar e monitorar várias doenças e distúrbios que atualmente requer equipamentos especializados e caros, tornando inviável a realização fora de um laboratório ou clínica. Uma das principais ideias do aplicativo é baratear os custos, já que ele fornecerá o resultado sem precisar de um exame ambulatorial. O software foi apresentado na Conferência sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação nos Estados Unidos, sendo premiado com uma menção honrosa de melhor artigo. Um dos autores do projeto afirmou que ainda existe muito trabalho pela frente para que o aplicativo seja colocado em uso no dia a dia e disponibilizado em lojas de aplicativos. O processo de criação contou com a ajuda de adultos mais velhos, que auxiliaram na projeção de uma interface de aplicativo simples que permite aos usuários administrar os testes, com comandos de voz, instruções baseadas em imagens e até mesmo uma luneta plástica para direcionar o usuário a colocar o olho dentro da visão da câmera. A ideia é permitir que o aplicativo funcione em qualquer smartphone, não somente nos modelos mais novos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.